Começou o Carnaval de Manaus 2019. É alegria na avenida e atenção dobrada no trânsito. Pule fora dos exageros. Se beber, não dirija. E pra ser nota 10 em fantasia, só se for de camisinha. Viva essa folia e não esqueça a cidadania. Exploração e trabalho infantil são crimes. Ligue 100 e denuncie. Carnaval de Manaus 2019. Confira a programação de bandas, blocos e desfiles em vivamanaus.com. Prefeitura de Manaus. A Voz do Brasil aqui na Diário é das 9 às 10 da noite. Record News Manaus, o primeiro canal da TV aberta com notícias 24 horas por dia. A qualidade da Record News para quem gosta de ficar informado, totalmente em HD pela sua sintonia digital. Sintonize o canal 36.1. Fique por dentro de tudo que acontece, na hora em que acontece. Record News Manaus, o canal de notícias da TV aberta. Rádio Diário. Sinta-se bem diariamente. Está no ar o Boletim Manaus. Sexta-feira, 1º de março de 2019. Hoje e amanhã tem desfiles das escolas de samba no Sambódromo. Agentes de trânsito vão orientar condutores e pedestres e linhas de ônibus vão ter horário estendido e desvios de itinerários. O bloco da limpeza com mais de 100 garis vai entrar na avenida após cada agremiação. Os serviços vão ser intensificados antes, durante e depois do evento para manter a cidade limpa. Ações de combate à exploração de crianças e adolescentes e contra o assédio às mulheres vão ser reforçadas no Carnaval. Quem presenciar violação de direitos, denuncie 0800 092 1407. E folia só se for com saúde. Para evitar doenças como a gripe, lave bem as mãos e use álcool em gel sempre que tiver contato com outras pessoas. Ah, e lembre-se de usar preservativos. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Rádio Diário. Classificados Diário do Amazonas. A maneira mais fácil para quem quer comprar ou vender bem rápido. O negócio todo dia. 36435000. Pra quem quer vender, pra quem quer comprar. 36435000. Ligou, anunciou, vendeu. Classificados do Diário. Bom negócio todo dia. 36435000. Rádio Diário. Sinta-se bem diariamente. A notícia exclusiva, direto da redação. São 18h01. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Diário FM. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da sua 95,7, edifício sede do Diário do Amazonas, com o resumo diário desta sexta-feira, uma sexta-feira que antecede o feriado prolongado de Carnaval. Muita gente saindo de Manaus. Para você que está pegando a estrada, obedeça a sinalização, né? Não se exceda, não faça ultrapassagens em locais que não dão a mínima para você enxergar. A outra pista, terrível, isso é terrível. Ontem teve um acidente terrível na M010, 2 pessoas vieram a óbito, 2 médicos, um casal de médicos no quilômetro 54 da M010. Estava chovendo no momento e, claro, a falta de sinalização, uma série de coisas. E nós estamos ao vivo daqui a pouco com o Juscelio Paiva, direto do 19º Distrito Integrado de Polícia, a uma ocorrência de sequestro em andamento. Inclusive, ele traz essas informações ao vivo aqui para o Resumo Diário. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado federal, o delegado federal Pablo Oliva, do PSL do Amazonas, e que novamente visita aqui os estúdios, trazendo informações, falando sobre sua atuação lá na Câmara dos Deputados. Participam também dessa entrevista o jornalista Alisson Castro, do Caderno de Política. Boa tarde, deputado. Do Diário do Amazonas. Álvaro Corado, jornalista que está conosco também aqui ao vivo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Jackson. É muito bom estar aqui na Rádio Diário novamente. É uma felicidade, é uma toda minha. Muito bem, deputado, o senhor está aí vindo de uma semana de muitas atividades. A cidade de Manaus tem a questão do H1N1, que pode se tornar um surto, e houve uma reunião
que foi, inclusive, uma reivindicação sua junto ao Ministério da Saúde, e a bancada também participou dessa reunião. Eu acho que é o assunto mais pertinente neste momento em termos de saúde, e por falar em saúde, a saúde do Amazonas também não está muito boa. O governador foi até a Brasília tentar recursos para a saúde. Essa semana a Assembleia Legislativa realizou um remanejamento do FTI, o Fundo do Interior, de 350 milhões para a saúde. Como é que o senhor vê todo esse processo como deputado federal e participando ativamente no que se diz respeito a essas reuniões estratégicas em Brasília? Jackson, há pelo menos um mês eu venho conversando com o ministro Mandetta, que é o ministro da Saúde. Ele é uma pessoa muito capacitada, arrisco dizer que seja um dos ministros mais capacitados das pastas da Presidência da República, e passando para ele a situação que vinha acontecendo aqui no nosso estado em relação à saúde, e fomos aí acometidas com esse princípio de surto, essa chegada com muita força da gripe H1N1, que demandou cuidados imediatos e medidas urgentes. Eu já tinha uma audiência marcada com ele nessa semana, conversei com a liderança da nossa bancada, falei, eu já tenho uma pauta marcada com o nosso ministro. Vamos usar o espaço? Vamos, nós estamos em contato com o governador, o Ministério da Saúde alinhou a reunião, fechamos a bancada, fomos conversar com o ministro e lá passamos o quadro de difícil momento que se passava por conta dessa gripe H1N1. Que fica o alerta para as pessoas que nos ouvem hoje, que a prevenção é o melhor remédio, a gente tem que tomar cuidado, higienizar as mãos, evitar aglomerações. Eu sei que o carnaval está chegando, mas vamos evitar as aglomerações, vamos evitar o grande contágio e contato com muitas pessoas, porque é assim que o vírus se multiplica e todo mundo quer passar o carnaval saudável, com certeza. Depois dessa reunião com o ministro, ele deixou claro que ele estaria no Amazonas com força total. O grande problema, Jackson, e que os ouvintes nos escutem, é que o vírus ele se muda, ele gera novas mutações. Então a vacina que foi produzida no ano passado, ela já não é mais útil para esse ano. O vírus que está na rua não é mais aquele de um ano atrás. Então algumas pessoas até procuraram centros de vacinação, postos, até algumas entidades começaram a vacinar. E essa medida, apesar de ter uma iniciativa boa, ela não é correta porque ela não consegue atacar o vírus. Entendi. E aí, quando é que o Instituto Butantan entregaria a vacina novamente? Abril. Só em abril. Abril. Nós conversamos com o ministro o seguinte, o Amazonas ele vive uma situação extraordinária. Nós temos um regime de chuvas começando em dezembro e vai até junho. Se eu deixar para imunizar as pessoas só em abril, eu já vou imunizar no final desse período. E não vou conseguir atingir o público-alvo, que é aquele que passa por essa época de chuvas, onde a gente tem aí um grande problema maior, onde os resfriados aumentam e as gripes aumentam. H1N1 não é diferente. Sabendo disso, ele vai antecipar a vacinação. Vai ser antecipado. Vai começar logo após o carnaval. A gente já deve estar chegando aqui recebendo lotes da vacina que iriam para o Rio Grande do Sul. Vão ser divididos tanto o Rio Grande do Sul para vir uma parte para o estado do Amazonas. Muito bem, estamos ao vivo no D24M, 24 horas, interagindo com a notícia. Primeiramente, boa tarde, deputado delegado Pablo. Eu queria, na verdade, puxar o assunto da Zona Franca de Manaus, que essa semana, né, a gente está aí, é uma data comemorativa, e a gente consegue observar que ao longo dos anos, a Zona Franca ela veio diminuindo, né? Então, assim, eu pelo menos me recordo da época em que você ia ao centro da cidade, e o centro era um negócio assim até difícil de andar. Hoje o centro acabou, a questão do centro, e agora o distrito também a gente sente essa desaceleração. E eu vi que você gravou um vídeo homenageando, né? É um modelo efetivamente que ajudou muito o Estado. Mas eu queria que você falasse um pouco para frente, né? O que a gente, como deputado federal, aí, o que a gente pode esperar desse movimento, ou a ideia realmente é aquilo que a gente sempre ouviu falar de buscar um novo modelo? Primeiro, em relação à Zona Franca de Manaus, é importante que se diga que ela é um modelo de sucesso, que até hoje desempenha sucesso, mas como toda indústria e toda revolução industrial, ela precisa ser reinventada e reoxigenada. A gente vive hoje uma indústria onde se ganha muito recurso, se gira muito dinheiro, produzindo muito pouco e com pouca gente. Você vê um celular, que é um aparelho de alto preço, alto valor agregado, e ele não precisa de tanta gente assim para produzi-lo, igual um televisor. Então a linha de montagem de um aparelho de telefonia, ou então, o que é pior,
A linha de montagem para você criar um aplicativo de telefone celular, nós 4 reunidos aqui, se fôssemos engenheiros de talvez fizesse tudo só, né? Fizéssemos um aplicativo que é onde está o maior valor agregado de um produto. E ele é apenas um software. Então, quer dizer, a indústria, ela está se reinventando. Nós temos que acompanhar isso, sair do século passado, chegar nesse século que a Zona Franca, ela ainda está sendo reinventada, mas nós temos sim indústria de ponta hoje aqui. Tá? A Samsung, a Honda, são várias indústrias que produzem tecnologia de alta geração, de última geração, né? E nós precisamos de mais indústrias como essas. Porque a tendência é que com a robótica e com a criação de outros produtos na indústria 4.0, a quantidade de emprego seja menor para uma mesma indústria. Então a gente precisa aumentar o nosso parque industrial e revolucionar ele. E partir para outros campos. Por que não explorar nossa biodiversidade? Por que não explorar a indústria de medicamentos? Por que não trabalhar outras áreas que a Zona Franca de Manaus tem incentivo? A nossa Zona Franca ela é industrial, mas ela é também comercial e agrícola. Okay. Olha, ainda sobre essa questão de Zona Franca de Manaus, eu gostaria de falar sobre os incentivos fiscais, né? Os incentivos da Zona Franca de Manaus, por exemplo, quando foi criada a região metropolitana de Manaus, tinha como objetivo ter esse alcance para a geração de emprego e renda nessa região próxima a Manaus. Como é que se discute isso na Câmara dos Deputados? Como é que se discute isso na esfera federal? Como é que o senhor vê ainda, nesses 52 anos, a concentração do polo industrial de Manaus na capital? A ideia é que é necessário, como toda a Zona Franca, se delimite um espaço físico para que ela possa operar, até para que seja possível a fiscalização e o controle dessas áreas. E a Zona Franca de Manaus ela tem as suas dimensões todas bem definidas. Há pleitos de outros municípios para que ela seja estendida, como você falou, para toda a região metropolitana. Esses pleitos estão em análise e são decisões mais administrativas do que legislativas. Então depende mais do governo federal sentar e definir essas questões, verificar a viabilidade econômica, se realmente vale a pena e, de qualquer forma, garantir não só que haja incentivos. Eu costumo dizer que a nossa Zona Franca de Manaus ela é um motor de distribuição de renda e de redução de desigualdades. O que a gente faz da Zona Franca é diminuir as desigualdades que a gente tem com o resto do Brasil. Muito bem. Coen. Delegado Pablo, boa tarde. Alessandro Coen. Hoje estou aqui como radialista, companheiro do Jackson, né, da Diário, mas na qualidade de superintendente do Patrimônio da União e companheiro de governo federal. Talvez a pergunta que todo mundo queira saber possa ser relacionado justamente ao trabalho de nomeações das superintendências dos órgãos do governo federal em todos os estados. A pergunta que não quer calar que muito amazonense não acreditou que esse governo é diferente. Então, quando se falou que as nomeações têm sido de uma maneira diferente, que estão indo de encontro ao currículo de cada um, queria que você explicasse como está acontecendo no governo federal. Coen, eu vou te usar como exemplo, já que você está aqui comigo sentado, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você teve algum apadrinhamento político para chegar lá? Não, foi o que eu falei para os companheiros do Diário. Foi tudo por currículo. Quando você chegou e mandou os seus currículos, você foi sondado por uma equipe do governo. O governo federal ele mandou uma equipe, ele Ministério faz uma da Economia. sondagem, exatamente. O Ministério da Economia faz uma sondagem. A partir dessa sondagem, ele fez o seu estudo técnico e com certeza você aguardou um tempo depois da sondagem. Sim. Esse tempo que você aguardou, o seu nome estava sendo estudado, mandado para o Gabinete de Segurança Institucional, para ver se você não tinha nenhum antecedente criminal, se você não era um cara preocupante, pernicioso. Passado por essa etapa, você passou por entrevistas, não foi? Isso. Você foi lá com certeza entrevistado para verificar se realmente a sua capacitação técnica que está no currículo, ela é verdadeira, se você é capaz de tocar aquela pasta que você foi designado. Então esse é um governo diferente. Em todas as pastas a gente vai ter até uma demora um pouco mais longa, porque o governo prima por colocar gente capacitada e técnica. A indicação política, se ela acontecer, ela é um acessório. Ela não vai modificar nada, porque a importância primeira é que a pessoa que ocupa aquele espaço tenha capacidade para fazê-lo. Em todas as esferas, isso? Em todas as esferas. Agora, Pablo, eu vi ontem
em rede nacional que o governo começou a exonerar todo mundo, principalmente do IBAMA. Não sei se todos os cargos ou principais, não sei. Isso vai se repetir também, por exemplo, no caso do IBAMA e desses outros órgãos que fazem parte da administração federal? Olha, nós tivemos quase 16 anos de aparelhamento de governos de esquerda, de vários órgãos, inclusive um aparelhamento que inchou a máquina pública. Você tem determinadas instituições com uma quantidade de cargos que às vezes é desnecessária. Ou então instituições do governo federal que se repetem. Duas instituições para fazer o mesmo trabalho, às vezes situações replicadas. Eu até comentei isso lá no princípio, lá atrás, quando falaram que o nosso ministro da Fazenda e Economia, ele era um super-ministro. Eu falei, não é bem que ele é um super-ministro. Certo. O que foi que o presidente Bolsonaro pensou? Eu preciso reduzir o peso da máquina pública. Entendi. Como é que eu tenho que fazer isso? Acumulou. Juntando ministérios. Porque aí, ao invés de eu ter 4 setores de licitação, um para fazenda, um para desenvolvimento, um para economia, eu vou ter um só que vai resolver isso e eu vou diminuir o peso da máquina. Diminui. Mas o governo hoje já tem esse número de redução de cargos, etc. Principalmente, por exemplo, da economia, que juntou ali, eu acho que 2 ou 3, né? Esse número ele vem cada dia aumentando, porque na verdade cada vez mais o governo vai trabalhando com excelência para diminuir o seu peso. Isso vai aumentar porque ele tem uma política de privatizações para fazer de alguns órgãos, de algumas partes como a Infraero, de alguns locais que vão ser passados para a iniciativa privada, justamente... O próprio patrimônio da União, os prédios públicos. Exatamente, a SPU já está fazendo isso. Porque os prédios públicos da SPU, muitos deles hoje eles são um ônus. Isso. Eles só gastam... São alugados? Não são tem, alugados, né? Não, estão sem qualquer utilidade. E a União está tendo que pagar. Tem que pagar, para manter eles. E aí vão fazer o que? Vão para ele não ser vender? invadido, para ele não ser... Para que a estrutura dele fique inteira. Isso. Vamos negociar essas A manutenção áreas, dele não é muito alta. Muito alta. Para você que ligou o rádio agora, esta é sua Rádio Diário FM. Estamos ao vivo no Resumo Diário, recebendo o deputado federal, delegado federal. Fica muito grande. Delegado federal, deputado federal, né? Pablo Oliva, deputado federal, Pablo, delegado. Fica à vontade, como você quiser. Eu costumo dizer que eu estou ocupando função. Então não deixou de ser delegado, né? Jamais, nunca vou deixar. Pablo, um recadinho pro pessoal lá em Brasília. É verdade. Então, olha só. Alisson Castro, direto do Caderno de Política do Diário do Amazonas, tem uma pergunta aqui também. Deputado. Exatamente hoje, 12 meses de gestão Bolsonaro, né? Você avalia que a gestão cometeu algum erro nesse período, na sua avaliação? Eu não vou catalogar como erro. Eu vou dizer que, como todo início de trabalho, ele passa por adaptações. Então, quando você começa, todo mundo começa bem intencionado, com boa vontade, querendo realizar. E até essa vontade de realizar faz com que a gente ou peque por falta ou peque por excesso. E essa é uma adaptação. É um caminhão de melancia que vai chegar no lugar e daqui a pouco a melancia vão se acomodando. E quando chega na viagem, elas vão mais longe, né? E no final, quando você vê, tá mais apertadinho. No final. Cai uma, quebra o negócio. Não, mas na verdade o que acontece é isso. Se apodrece no meio do caminho também. Enfim, de qualquer forma, a ideia é que nós estamos num trajeto e durante esse trajeto as acomodações e situações vão sendo organizadas. Você poderia citar algum possível erro específico? Equívoco. Uma melancia que caiu da carroceria. Na verdade, teve uma aí, né? Na verdade, nós temos, por exemplo, um equívoco que é muito comentado, que é a questão da interface do governo com os demais setores. Do governo com o Congresso, do governo com o Judiciário. Aquele relacionamento. Essa questão de relacionamento... Articulação, né? A articulação que acontece institucional. O governo, ele vem, como ele tem ele está todo sendo novamente construído, então até para você construir novas relações, novas pontes, demora. E essa demora vem sido atribuída por algumas pessoas como demasiada. Mas, na verdade, é cuidado, é excesso de zelo. Mesmo o Onyx tendo toda aquela expertise do Congresso, sendo o ministro-chave da Casa Civil, eu acredito que essa dificuldade não esteja justamente por parte do presidente e a sua equipe mais... O núcleo duro, por exemplo. Não é só isso, Jackson. Você tem que imaginar que 50%, 47%, para ser mais preciso, da Câmara dos Deputados é nova. Entendi. Então são novos parlamentares que chegaram agora. Entendi. Alguns não sabiam nem quem era o Onyx Lorenzoni. Terrível. Entendeu? Então você vai ter que criar uma relação de confiabilidade 2 meses de pessoas que não se conhecem ainda. Deputado, eu fiz uma pergunta aqui. É um pouco demorado, mas acontece. Eu fiz uma pergunta logo quando o senhor chegou aqui. O senhor está tendo um trâmite lá que não é de primeiro mandato, não. É verdade. Não é um trâmite de primeiro mandato, tem alguma coisa aí. Ou o senhor contratou a assessoria da turma que era das antigas, não sei. Tem alguma coisa aí. Permita explorar todo tipo de
porque o trâmite que o senhor está tendo, o senhor hoje, por exemplo... Marca reunião com o ministro, Marca né? reunião com o ministro. Eu já vi o senhor ao lado do Bolsonaro em algumas imagens. Verdade. Eu já vi o senhor falando... O Paulinho, vem cá. E quando eu olhei, era o Paulo Guedes. A tamanha intimidade que o senhor tem. Veja você. Quer dizer... Há uma articulação muito clara dentro do o Palácio. senhor atribui isso a que, na verdade, o senhor recebeu alguma determinação do próprio presidente? Vai lá e faz... Jackson, primeiro eu Fale sou... pra gente, primeiro, só pra gente. é da minha natureza ser um cara que Diplomático. concilia e que está do lado da solução. Sempre busquei resolver os problemas, e quando eu me propus a ser candidato e ser representante do estado do Amazonas, eu me propus trazer soluções para cá. Se as Entendi. soluções estiverem na pasta da agricultura, vamos falar com a ministra. Certo. Se estiverem na aviação, transporte e infraestrutura, vamos atrás do ministro. Quer que a BR-319 saia? Vamos conversar com o ministro. Fala em BR-319. Vai sair essa BR-319? Sai ou por não um sai marketing isso, né? de início de governo. Olha só. É a grande pergunta, né? Hoje, O nosso ministro Tarcísio, Ah. da Infraestrutura e Transporte, que por sinal serviu 8 anos na região amazônica, conhece e disse que existe vontade política para que ela aconteça. Entendi. Palavras são dele. Eu até costumo dizer que eu não prometi, mas ele sim. Olha, agora... E como ele prometeu, eu reproduzo o diálogo. Até A gente porque vai ficar lembrando o ele é senhor uma- aqui. Eu vou lembrá-lo. A gente vai lembrar o senhor aqui. Se o senhor procurar nas minhas redes sociais, Jackson, Ei. você vai dar uma olhadinha. Você vai dar uma olhadinha lá que tem um vídeo que eu fiz com o ministro. Até convido todos a aí pesquisar no Facebook, Entendi. Instagram, delegado Pablo. Você vai ver que tem um vídeo com o ministro, que o ministro fala bem assim: o delegado Pablo está vindo aqui novamente. Não, mas- Ele repete porque eu vou várias Mas, olha, vezes lá. Não pela sua Mas presença. teve mudança mesmo essa agora. Não, Teve não mudança. pela sua presença aqui, eu comuniquei, eu até comentei aqui, nós ligamos para o delegado Pablo, no plenário ele atendeu a gente, entrou no ar ao vivo, falou, né? E nós entendemos que ali é um momento de... Que ele não de perca, né? Que o essa- senhor, por gentileza, não seja perca picado essa. pela mosca azul do Congresso. Não tem Não essa. fique pávulo. O Pablo não fique pávulo. Isso não E a gente possa ter esse acesso, porque, na verdade, nós somos a caixa de ressonância da população. O povo que está nos ouvindo quer saber, quer perguntar. É verdade. Quer perguntar. Então, por exemplo, o senhor tem aparecido aí em várias pesquisas, enquetes, etc. O senhor é candidato a prefeito em 2020, olha... Eu acho que ele está falando Não. com você. Álvaro. Ele apontou assim Não muito tão- para sua direção. Eu acho que ele está Fura falando com agora, você. Jackson, é muito cedo O senhor para falar. disse que a gente poderia perguntar qualquer coisa aqui, com referência ao processo político, né? Claro, sem dúvida. É. É muito cedo para falar, Jackson. O que eu quero, O senhor tem quero visto essas dizer. enquetes aí, essas o que eu- pesquisas? Eu analiso, eu fico muito feliz, inclusive, Pois é, com a lembrança da população. É. Porque a gente passou por um processo eleitoral há pouco tempo. Isso. E é importante que as pessoas tenham essa confiança. Mas o E eu- PSL vai ter candidato próprio em Eu 2020. quero honrar essa confiança das pessoas. Vai ter sempre. candidato em 2020? O PSL vai agir, com 2020. certeza, em Ator 2020. principal. Ator É. principal nos principais municípios do estado do Amazonas. Todo o estado do Amazonas. Em todo, eu acredito que não, porque nós temos municípios muito Distantes, longínquos, tá. distantes, nem todos, mas na maioria deles, e nos principais a gente vai Eu participar. gosto da com protagonismo. tranquilidade da resposta. Jackson, Hã? Jackson, eu queria fazer uma pergunta, porque na verdade, quando a gente falou agora da BR-319, Sim. eu queria registrar que realmente a gente já sente uma mudança dos governos passados para esse governo nesses temas mais pontuais. A BR-319 é um exemplo, sim, mas eu queria falar do Linhão de Tucuruí, porque Sim. eu acompanhei isso durante 2 anos Exato. e eu sei o quanto o Conselho de Defesa Nacional protelou a análise dessa questão. De maneira que não foi responsável, diga-se de passagem. Então, e já existia... Porque segurança energética é um dos primeiros passos para desenvolvimento de qualquer coisa. E já existia esse problema, essa insegurança, porque essa crise na Venezuela não é de hoje. Então já se falava, os deputados estaduais e deputados federais de Roraima, por exemplo, sempre trataram isso com muita preocupação. Verdade. E aí agora a coisa virou realmente um problema de segurança nacional, porque a gente teve ali um mini conflito entre Brasil e Venezuela, mas teve um pequeno confronto ali. E a gente viu o presidente Bolsonaro resolvendo com o Conselho de Defesa Nacional em uma reunião, em 2 reuniões ali, a questão foi resolvida. O que prova, claramente, na minha percepção, que os governos anteriores não tinham interesse que essa questão seguisse, né? E isso a gente tratou durante muito tempo com o próprio MDB no comando e essa coisa nunca andou. Eu, antes de ocupar essa cadeira de deputado federal, eu fui chefe da Delegacia de Imigração.
e tive a oportunidade de verificar o início desse processo de chegada das Amazonas aqui no Brasil. Os governos anteriores, federal, eu posso dizer isso agora, inclusive de maneira aberta, eles pareciam que fingiam que não existia uma crise humanitária do lado de lá, de que a Venezuela não estava passando por dificuldades, e o Brasil ficava ali fingindo que não estava acontecendo nada. Quando a gente tem do lado de lá um ditador sanguinário, um cidadão da pior estirpe possível, que deixa o povo passar fome, o povo vem para cá subnutrido. Vem para cá sem roupa, sem nada, sem a mínima condição de sobrevivência. Gente capacitada, gente trabalhadora. Médico, de todo tipo. De todo tipo. Vem praticamente fugindo de uma ditadura. E o governo ignorava esses fatos. Deputado, nós discutimos aqui já vários setores, junto com os Jackson, com os amigos aqui que estão entrevistando. Falamos sobre BR-319, falamos sobre a matriz econômica da Zona Franca de Manaus, discutimos sobre a energia, o polo de energia, e o que é mais importante, cada assunto desse tem uma pasta. Me diga, lá em Brasília, quais são as comissões que o deputado federal, o delegado Pablo, vai participar e está se preocupando em defender o Amazonas? Meu amigo, Coen, o nosso partido ali vai ter algumas cadeiras na CCJ, a Comissão de Justiça, que é a mais importante da casa, e eu estou inscrito para participar dela, pelo partido, pelo PSL. Ao mesmo tempo, também eu tenho uma preocupação muito grande com outras duas comissões que são importantíssimas para o nosso Estado, outras três, importantíssimas, que é a de Segurança Pública, a Comissão de Minas e Energia e a de Viação e Transporte, que envolvem todos esses temas que a gente falou aqui agora. Então, em algum momento, ainda que não seja como titular, mas como suplente, eu vou participar de todas essas comissões. E nós temos ainda uma comissão que atua mais como consultora, mas que também tem uma atuação boa, que é a Comissão de Desenvolvimento Regional da Amazônia, que é a SINDRA, que ela desenvolve os estados e também a região amazônica. E nessa você... Inclusive você está pleiteando uma frente parlamentar, não é isso? Que inclusive nunca existiu. Na verdade, nunca houve uma frente específica para esse sentido. E eu já tenho 201 assinaturas de parlamentares que vão participar da frente. Frente Parlamentar de Defesa da Amazônia. Olha, que legal. Nós aqui nos estados da Amazônia, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Acre, passamos pelas mesmas dificuldades. Quem vive no interior do Pará tem a mesma dificuldade que quem vive no interior do Amazonas. Entendi. Seja de transporte, seja da chegada do governo federal, seja por conta da participação de comunidades indígenas, de área de preservação. Então, tanto falando de desenvolvimento econômico, como de preservação, a gente vai fazer essa frente para que esses 200 parlamentares, coesos, com força, possam defender os interesses da Amazônia. É uma coisa que nunca houve, hein, Jackson? Nunca houve, né? Nunca houve isso aí. Nunca houve. Muito importante essa frente. Deputado, um tema muito em voga atualmente foi a reforma da Previdência, né? O governo apresentou uma proposta agora no Congresso. Como você avalia essa proposta apresentada pelo governo Bolsonaro? É uma proposta ousada, uma proposta muito ampla. Eu arrisco dizer, como constitucionalista que sou, que se ela passasse integralmente, ela seria a maior reforma da Constituição da história. De tão grande que ela é. Então ela é muito grande. Né? Ela, como uma árvore muito grande, vai ser podada ainda, vai ser adequada e vai ser colocada à realidade. Algumas pessoas falam sobre essa responsabilidade de aprovar a reforma, e a gente sabe que a Previdência ela passa por dificuldades hoje. E falar da reforma da Previdência é importante, porque quando você fala, nós aqui estamos conversando hoje, todos temos uma certa idade, a gente está pensando não só na nossa aposentadoria, mas na aposentadoria das gerações futuras. E você não querer que não haja reforma, ou que não haja nenhuma adequação nova, é você condenar as gerações futuras a talvez não se aposentarem. Então, se você quer que o seu filho, o seu neto no futuro consiga receber esse benefício, então a gente tem que adequar e dar uma olhada nas regras como elas estão. Agora, eu concordo que tem muita coisa errada lá que ainda precisa ser modificada. Ela está muito dura, a reforma. Ela precisa ser abrandada para ficar boa para a economia, mas boa para as pessoas também. Muito bem, são 18 agora e 27 minutos. Você está no resumo diário da sua Rádio Diário FM. Hoje, sexta-feira, recebendo o delegado federal, deputado federal pelo PSL do Amazonas, Pablo Oliva, que está conosco aqui ao vivo, falando de Zona Franca, falando de H1N1 até, da reunião que foi antecipada, inclusive a vacina de abril para agora, depois do Carnaval, na cidade de Manaus. Já foi uma determinação do Ministério da Saúde, através de uma articulação aqui
né? Como é que está a sua relação, primeiro mandato, a gente sempre vai falar dessa maneira, com a bancada federal? A bancada está muito bem intencionada, eu vejo o trabalho coeso. Nós tivemos a felicidade na quarta-feira, até tivemos uma foto, postamos na internet, 6 parlamentares do estado do Amazonas estavam lá, só quando haviam apenas 30 parlamentares no plenário. 30 e poucos parlamentares no plenário. Desses 30 e poucos, 6 eram do Amazonas. Então nós estávamos todos reunidos lá porque a gente queria conversar, nos organizar. Numa quarta-feira, já altas horas, vários parlamentares já tinham ido embora por conta do feriado do carnaval e nós estávamos lá. E reunidos estavam conversando no plenário, falando como é que a gente vai resolver isso. Vamos pautar a situação na reunião com o ministro. A reunião seria logo após com o ministro da Saúde. Porque a saúde, como você pontuou no começo, ela passa por uma situação de grande dificuldade. É uma herança que veio de governos anteriores. Eu vejo boa vontade do governador em resolver. Mas eu acho que é um débito que cada um tem que tomar. Eu sou muito amigo dos profissionais de saúde. São verdadeiros heróis. E quero dizer para todos que me ouvem que vão ter em mim sempre um guerreiro. Eu vou sempre batalhar para que a gente consiga uma melhor saúde para o nosso estado. E o senhor, como delegado federal, sabe muito mais ainda que a saúde do estado do Amazonas passou por um processo aí que culminou com a Operação Maus Caminhos, inclusive da Polícia Federal. Eu estava lá. E são... Pronto. Ia chegar aí, mas o TAM abreviou. Reflexos que nós estamos sofrendo hoje é justamente por isso, talvez, não sei. Agora, olha, os ouvintes estão ligando para cá, parabenizando pelo seu trabalho, isso é bom. Até agora, o que mando eu leio aqui e falo para o senhor, né? Até porque, como homem público, o senhor tem que ouvir os prós e os contras. Eu acho que todo homem público tem que ser assim. Exatamente. Como é que o senhor pode combater, por exemplo, a prática do alto valor do combustível na capital do Amazonas, uma vez que a ANP, Agência Nacional do Petróleo, é um órgão federal e que pode ser também, no caso, provocado pelo deputado federal a acompanhar essa gangorra, essa gôndola que é o preço do combustível na capital do Amazonas, que coincidentemente diminui e aumenta tudo igual, mas não é cartel. Jackson, não sei se é pura coincidência, cabe às autoridades investigar mesmo. Eu já participei de investigações no passado disso e realmente é importante. Coisa, né? Agora, o que eu acho é que combustível é caro no Brasil todo. Todo. O Brasil, ele passou por uma crise na Petrobras, que veio por conta demonstrada com um levante de tapete para mostrar onde estava a sujeira pela Operação Lava Jato. A Petrobras teve uma queda de preço muito grande e os governos anteriores fizeram o quê? Colocaram na conta do cidadão comum. Exatamente. O problema da Petrobras é ter perdido poder aquisitivo. Mas a Petrobras hoje anuncia redução na refinaria e a gente não vê na bomba. É isso que está, é esse problema que está atormentando essa turma que está aqui, olha aqui na Djalma Batista engarrafada. Já que eu participei de uma reunião com vários segmentos da economia há uma semana atrás, eu falei para eles que, para mim, a reforma mais importante ainda está por vir. Ainda. Que é a reforma tributária. Exatamente. Nos países mais avançados do mundo, o que nós temos sempre é a transparência do que você paga de produto e o que você paga de imposto. Se você sair daqui e for para os Estados Unidos, se for até na Venezuela, a taxa lá, o imposto é destacado do preço do produto. Então, na hora que você reduz o imposto, o cidadão sabe que aquele preço vai diminuir. Nós temos um sem número, mas são centenas de tributos no Brasil, a maioria deles embutido no valor dos preços. Então você vai comprar pão, açúcar, café, combustível, e não sabe o que é gasolina, o que é imposto. Exato. Isso é uma maldade com o cidadão. E estadual e federal, diga-se de passagem. Isso é uma maldade e a gente vai trabalhar forte. O partido tem tem uma linha já? Já tem uma linha nisso aí? Já de simplificação Paulo tributária. Guedes já falou, já chegou a comentar alguma coisa nesse sentido? Já, na verdade o que se fala, o que a gente escreveu já, junto com a equipe econômica, e ouviu falar, primeiro é um processo de simplificação tributária. Certo. É desnecessário se ter essa quantidade tão grande de tributos. Era preciso que fosse unificado. Nós precisamos no Brasil de meia dúzia de impostos, porque quando você unifica esses impostos em alíquotas mais simples, é mais transparente, é mais compreensível a população. Exato. Ao invés de existir IPI, IOF, II, não sei o que, crie-se um tributo federal que represente a maior parte dos segmentos da economia. Com uma alíquota média, isso vai facilitar o entendimento
vai diminuir a sonegação e vai fazer com que a gente pague menos. Melhora o controle, né? Que a gente pague menos. O que é mais importante, diminua o tamanho do peso na carga tributária. O brasileiro não aguenta mais, o amazonense não aguenta mais, tem que diminuir. Deputado, voltando aqui para a nossa região de desenvolvimento regional, nós temos hoje grandes portos pilotos. E aí eu posso citar Quari, Taquatiara, Tabatinga, e temos as nossas hidrovias, alguns rios federais. Qual a política do deputado federal? O que ele vai lutar, o delegado Pablo, pelos postos de desenvolvimento regional, o escoamento da produção e as hidrovias? Qual é a política? É tão ou mais importante do que a construção de rodovias. As nossas estradas são nossos rios. Nós temos hoje, salvo engano, 47 ou 48 portos públicos no interior. Esses portos, muitos deles ou estão defasados, ou não estão organizados, ou ainda estão aparelhados politicamente, por isso não funcionam muito bem. Então, na prática... Essa é a principal. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos rever essa política. Aí é um trabalho que o governo federal tem que fazer. A gente pede à população em todos os campos, seja nesse, seja em outras áreas, que ela tenha uma certa paciência. Nós temos 27 estados na federação, muita coisa para mudar, muita coisa para organizar. O Amazonas não é que ele seja o último da fila, mas tem muito lugar no Brasil para mudar. E essa mudança ela vai acontecer em todo lugar. Não é promessa de campanha do presidente Bolsonaro, é ações efetivas. É o que o meu amigo Álvaro estava falando aqui a respeito de que começou a acontecer exonerações, que a gente está vendo essa mudança dentro da estrutura. E essa mudança ela vai acontecer em todos os lugares. Todos os lugares, norte a sul do país. De norte a sul do país. O senhor é oriundo da Segurança Pública, delegado da Polícia Federal, conhece bem a fronteira que nós temos aqui no estado do Amazonas, tríplice fronteira, né? Um dos maiores produtores, talvez, do mundo de drogas. Existe uma política voltada para esta área, para essa região no combate à criminalidade, no combate ao tráfico de drogas por conta do governo federal, o que o senhor já tenha conhecimento, ou até planejamento, tem algum planejamento estratégico? Deve ter, sem dúvida nenhuma. Tem vários planos. Nesse sentido de combate. Tem vários planos e o próprio pacote anticrime do ministro Sérgio Moro já prevê partes de estudo de defesa das fronteiras, utilizando essa sinergia das polícias, uma unificação de conhecimento, inteligência e de esforços policiais para que a gente possa trabalhar o combate à criminalidade na região de fronteira. Além disso, eu acredito que é o momento da gente, nesse pacote, colocar algumas coisas com a participação de Forças Armadas, com a participação de outros segmentos de defesa e segurança pública, para que a gente consiga dar a maior efetividade desse trabalho na fronteira do Brasil. Muito bem. Mais alguma aí, às 18 horas e 35 minutos, ao vivo. Chegamos aqui à nossa conclusão, então, muito obrigado ao Álvaro Corado, jornalista. Eu que agradeço. Alisson Castro, que também é do Caderno de Política do Diário do Amazonas. Agradeço o espaço, boa noite aos ouvintes. Alessandro Coim, da DPU. SPU, estamos juntos já. SPU, Defensoria, está colocando ainda não Defensoria. Não Defensoria não, estamos juntos. O currículo do rapaz é muito alto. Deputado, muito obrigado aí. O senhor cumpre a agenda nesse carnaval e claro, agenda de trabalho. De trabalho, com várias reuniões. Né? O senhor permanece em Manaus até quarta ou quinta-feira e retorna a Brasília. Permaneço e sempre vou estar retornando, Jackson. Entendi. Eu me comprometi, desde o começo do mandato, a estar sempre voltando a Manaus, ao estado do Amazonas, porque o povo que me elegeu está aqui, a população que eu sou servo, ela está aqui. Então eu tenho que voltar para ver se está realmente funcionando, voltar para fiscalizar o que for preciso fiscalizar, voltar para atuar onde tiver que atuar. E estou aí nas redes sociais, principalmente, quero deixar meu recado para que você que nos ouve, entre na rede social, Instagram, Facebook, Twitter, Delegado Pablo, pode entrar lá, me siga, acompanhe, mande seu comentário, mande sua dica, esse mandato é de vocês também. Muito obrigado, são 18 horas e 36 minutos. Agradecemos a presença do delegado federal, o deputado federal Pablo Oliva, do PSL, aqui do estado do Amazonas. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco tem mais informações ao vivo no Resumo Diário da Diário FM. Resumo Diário. Tudo o que aconteceu durante o dia. Você está ouvindo Resumo do Dia. 95.7 Rádio Diário.
Começou o Carnaval de Manaus 2019. É alegria na avenida e atenção dobrada no trânsito. Pule fora dos exageros. Se beber, não dirija. E pra ser nota 10 em fantasia, só se for de camisinha. Viva essa folia e não esqueça a cidadania. Exploração e trabalho infantil são crimes. Ligue 100 que denuncie. Carnaval de Manaus 2019. Confira a programação de bandas, blocos e desfiles em vivamanaus.com. Prefeitura de Manaus. Você está ouvindo 95.7 Rádio Diário. Nesse bloco de ofertas, você sempre sai ganhando. E com o cartão TVLAR, você tem super bônus que viram descontos. Smart TV 43 polegadas Samsung, 10 de 149,90. Lavadora Electrolux 8,5 kg, 10 de 119,90. Smartphone Samsung J4, incrível, 10 de 92,90. Já inaugurou a TVLAR Home na Max Teixeira. Tudo para sua casa e construção em 12 vezes no cartão TVLAR. TVLAR, aqui você é de casa. Siga-nos no Instagram e Facebook. Rádio Diário 95.7. Atenção, ouvir os